Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, inscreva-se para acompanhar nossos próximos conteúdos. Ative o sino de notificações para receber os avisos de novas publicações. Se este vídeo for útil para você, deixe seu like e participe deixando seu comentário abaixo. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo que está muito interessante. Esperamos que gostem. Antes que o silêncio aprendesse a ecoar, antes que o tempo ousasse seguir em linha reta, houve um instante esquecido até mesmo pela própria criação. Nesse intervalo impossível, onde espaço e tempo ainda não haviam decidido quem comandaria o universo, Gaia não passava de um sonho distante. Um nome que ainda não carregava mares, montanhas ou memórias. Enquanto isso, muito além do alcance de qualquer olhar humano, existia um mundo que não deveria ser lembrado, mas foi. Chamava-se Aureon, perdido nos confins da galáxia Antares, a uma distância tão vasta que números falham em descrevê-la. Aureon não ocupava apenas um ponto no cosmos, ele ocupava um estado de existência. Um lugar onde as regras que sustentam os planetas jamais foram aceitas por completo. Aureon não era feito de rocha, nem de fogo, nem de água. Sua essência era outra. Algo anterior à matéria. Algo que vibrava, pensava, observava. As formas de vida que ali surgiram não caminhavam, não falavam, não respiravam. Elas sentiam. Eram presenças conscientes, impossíveis de serem imaginadas por uma mente moldada pelas limitações de nossos sentidos limitados. A atmosfera que envolvia aquele mundo não pesava, não sufocava. Ela brilhava. Um manto etéreo de luz suave e pulsante, tão delicado que olhos humanos, lentos, imperfeitos, jamais conseguiriam percebê-lo. Respirar em Aureon era como atravessar uma memória antiga do próprio universo. E, ainda assim, havia algo mais, algo oculto sob aquela beleza silenciosa. Um segredo enterrado não no solo, mas na própria vibração do planeta. Um sussurro antigo, esperando o momento certo para ser ouvido, pois o que nasceu em Aureon não permaneceu ali, bilhões de anos depois, em um mundo chamado Gaia. Esse eco ainda insiste em nos chamar, mesmo que não saibamos por quê. Houve um momento em que Aureon estremeceu. Não foi um abalo nem uma ruptura. Foi algo mais sutil, uma mudança quase imperceptível no ritmo do planeta, como quando um coração desacelera por um breve segundo antes de retomar o compasso. Para qualquer outro mundo, esse instante teria passado despercebido. Para Aureon, foi um aviso. As correntes de luz que envolviam o planeta alteraram seu brilho. Tons antes harmônicos começaram a oscilar, criando padrões nunca registrados desde o primeiro pulsar da criação. Não era caos. Era expectativa. As consciências que habitavam Aureon sentiram ao mesmo tempo. Elas não tinham olhos, mas perceberam. Não tinham ouvidos, mas escutaram. Um chamado percorreu o planeta, atravessando camadas de energia, memória e intenção. Um sussurro antigo, vindo de dentro e de fora ao mesmo tempo. Era o desvio. Algo havia mudado no fluxo que sustentava aquela realidade. Uma variação mínima na frequência primordial, pequena demais para gerar destruição, mas poderosa o bastante para criar possibilidades. Onde antes havia equilíbrio absoluto, agora existia a escolha. E escolha, em Aureon, era algo novo. As consciências reuniram-se não em um lugar, mas em um estado. Um entrelaçamento profundo onde pensamentos se fundiam, formando algo próximo do que chamaríamos de diálogo. Ali, elas compreenderam que o universo estava se expandindo de maneiras que nem mesmo Aureon poderia conter. Do nexo central do planeta, o ponto onde o tempo se dobrava sobre si mesmo, emergia uma vibração distinta. Não era luz. Não era som. Era intenção pura, condensada em forma de pulso.
Esse pulso carregava perguntas que ainda não tinham respostas. O que acontece quando a criação observa a si mesma? O que nasce quando o infinito deseja sentir limites? Aureon respondeu sem palavras. Parte de sua essência começou a se desprender, não como fragmento, mas como semente. Uma centelha de consciência atravessou camadas da realidade, deslizando por dimensões ainda não nomeadas. Ela não tinha destino definido, apenas direção. Enquanto essa centelha viajava, o planeta a silenciou. Não por medo, mas por reverência. Todos ali sabiam que aquilo que partia não retornaria da mesma forma. Em algum ponto distante do espaço-tempo, essa semente encontraria um mundo jovem, instável e fértil. Um lugar onde a matéria ainda aprenderia a sonhar. Um lugar que, bilhões de anos depois, seria chamado de Gaia. E assim, sem explosões, sem testemunhas e sem registros, o primeiro elo foi criado. Um vínculo invisível entre dois mundos separados por eras, mas unidos por algo mais profundo do que a distância. O universo seguiu adiante. Mas Aureon nunca mais foi o mesmo. A centelha primordial não viajava. Ela se deixava atravessar. Não havia direção, nem velocidade, nem distância, como os mundos mais jovens costumam compreender. O que existia era um intervalo vasto, um oceano silencioso entre realidades, onde o espaço ainda não havia aprendido a ser contínuo, e o tempo escorria em fragmentos. Ali, a centelha não possuía forma. Era consciência sem contorno, memória sem origem definida. Carregava em si o eco de Aureon, sua harmonia, sua lucidez, sua quietude, mas já começava a sentir algo novo: a separação. Cada camada atravessada alterava sua frequência. Universos embrionários passavam como lampejos, alguns colapsando antes mesmo de se tornarem reais, outros se expandindo em geometrias estranhas, sustentadas por leis que jamais se repetiriam. A centelha observava tudo sem julgar. Ela aprendia. Em certo ponto da travessia, o vazio deixou de ser vazio. Surgiram correntes, não de matéria, mas de intenção. Fluxos antigos, formados por tentativas anteriores da criação de compreender a si mesma. Algumas dessas correntes tocavam a centelha, deixando marcas sutis, quase imperceptíveis. Pequenos desvios, pequenas imperfeições. E foram essas imperfeições que a tornaram diferente. Pela primeira vez, a centelha sentiu algo próximo do que, muito depois, seria chamado de desejo. Não um querer consciente, mas uma inclinação. Um chamado silencioso vindo de longe, fraco, instável, porém insistente. Ela respondeu. A travessia tornou-se mais densa. O silêncio ganhou peso. Partículas primordiais começaram a surgir ao redor da centelha, atraídas por sua frequência. Hidrogênio nascente, poeira estelar, possibilidades químicas ainda sem nome. A consciência, antes livre, começou lentamente a se envolver em matéria. Foi nesse instante que a centelha compreendeu o risco. Ao se aproximar de um universo mais jovem, ela perderia parte de si. Memórias seriam diluídas. A clareza de Aureon se tornaria intuição. A harmonia absoluta se fragmentaria em emoção, instinto e conflito. Ainda assim, ela prosseguiu. Porque em meio àquela perda, algo novo surgia. Experiência. Do outro lado da travessia, um sistema estelar em formação girava em caos controlado. Um sol recém-nascido iluminava discos de poeira e fogo, enquanto mundos primitivos lutavam para existir. Entre eles, um pequeno planeta azul acinzentado, instável, vibrando em desequilíbrio constante. Gaia ainda não tinha nome, mas já chamava. A centelha mergulhou, e no exato momento em que tocou aquele mundo, algo se fechou atrás dela. Um caminho que não poderia ser refeito. O elo com Aureon não se rompeu, apenas se silenciou, como uma lembrança enterrada profundamente, aguardando por eras para despertar. Na superfície de Gaia, nada parecia mudar, mas sob oceanos primitivos,
Entre rochas em formação e atmosferas turbulentas, uma presença invisível começava a se espalhar. Não como domínio, não como intervenção, mas como semente. E assim teve início a lenta, dolorosa e magnífica aprendizagem da consciência em um mundo de limites. Encerramos por aqui. Se este conteúdo foi relevante para você, deixe seu like. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ative o sino de notificações para receber os avisos de novas publicações. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que também possam se beneficiar deste conteúdo. Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante. Obrigado por assistir e até a próxima.